Ao longo dos últimos anos, a Irani passou por uma reestruturação, reduzindo seu endividamento, passando a integrar o novo mercado da B3 e mais recentemente o índice IDIV. Eu tenho lá no meu portfólio de ativos de risco e small caps como uma grande aposta para o ano de 2023 e para os próximos anos, porque eu entendo que é uma empresa que pode entregar uma boa rentabilidade e bons dividendos ao longo dos anos que estão por vir. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre a Irani, a sua tese de investimento, o que ela vem entregando nos últimos anos. Então, já deixa o teu like, se inscreve e vamos pro vídeo. A Irani é uma empresa que possui mais de 8 décadas de experiência. No último trimestre de 2022, ela teve uma receita líquida de 1,7 bilhão e, nessa receita, 16% vieram de exportação e mais 84% vieram do mercado interno. Ela produziu 157 mil toneladas de embalagens sustentáveis e produziu também 291 mil toneladas de papel para embalagens sustentáveis. No portfólio dela, ela produz embalagens sustentáveis de papelão ondulado, papel para embalagens sustentáveis e resinas sustentáveis. Ela passou por uma reestruturação da sua dívida ali entre 2019 e 2021, teve desinvestimentos, buscou créditos tributários com a exclusão do ICMS da base do cálculo do PIS/COFINS e passou também por um re-IPO com a captação de 405 milhões de reais. Toda essa readequação veio para a empresa poder diminuir suas dívidas, que estavam bastante altas na época, e também para passar a integrar o novo mercado da B3, que eu vou mostrar para vocês agora. O nome de novo mercado B3 é dado para empresas que alcançam um altíssimo nível de transparência e governança corporativa. Então, as empresas precisam cumprir vários requisitos para poderem ser classificadas como empresas do novo mercado. Isso é muito bom para elas porque as empresas são vistas pelos investidores como empresas de maior transparência, com boa comunicação e, portanto, empresas mais confiáveis para se investir. O mercado de embalagens no Brasil em 2021 totalizou 110,6 bilhões no ano e no segmento de atuação da Irani ele totalizou 26,6 bilhões. Então, como a Irani atua no setor de papel e papel ondulado, esse setor em que ela atua representa um pouco menos de 25% de toda a produção de embalagens no Brasil. Com isso, o Brasil já é o sexto produtor de papelão ondulado no mundo, ficando atrás de China, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Índia, mas ainda tem uma boa possibilidade de aumentar sua produção tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Colocando numa perspectiva de comparação do crescimento do mercado de embalagens de papelão ondulado no Brasil em relação ao PIB, a gente pode ver que o mercado de papelão ele vem crescendo muito forte em relação ao PIB, então a gente pode ver aqui esse descolamento que ele teve. E isso se deve em relação a algumas questões que a Irani cita aqui na sua tese de investimento, como as fibras de papel serem melhores soluções para embalagens, a demanda crescente por sustentabilidade e também o crescimento do e-commerce e delivery, que precisa então de bastante papelão para poder suprir aí as necessidades de logística, entregas e transporte e tudo mais. Vale bastante a gente dar uma olhada aqui no aumento do e-commerce e delivery, porque eles ajudam bastante aqui no mercado da Irani, o mercado de varejo eletrônico, que consome 7 vezes mais embalagens de fibra por dólar comercializado. Então a gente vê que é um mercado que consome bastante aí papelão ondulado e papel de embalagens. As embalagens sustentáveis de papelão ondulado representam 80% das embalagens usadas no e-commerce. Então, um segmento aqui da Irani é o principal aí desse setor do e-commerce. E também o e-commerce brasileiro está previsto de ter um crescimento anual de 23,2% ao ano. E a gente pode observar aqui pelo gráfico de crescimento vindo desde 2016 até as estimativas ali para 2024, vem um crescimento muito, muito forte e a tendência é que esse crescimento continue por bastante tempo ainda. Ainda mais levando em conta a questão da sustentabilidade das embalagens, que vem sendo uma tendência no mercado. Então é um mercado muito bom e que tende a crescer bastante aí para a Irani. A empresa vem também nos últimos tempos buscando aumentar a sua eficiência com o projeto Gaia. Então ela vem aqui com uma expansão da recuperação de químicos e utilidades para reutilização de recursos, a expansão da sua produção de embalagens lá em Santa Catarina, a reforma das suas instalações e também a nova impressora de corte vinco e automação do estoque intermediário. Então aí melhorias de maquinário e de automações da empresa. E eles mostram aqui, então, nesse fluxograma de produção, todos os impactos que o projeto Gaia vem tendo. Então, na questão da produção de madeira, produção de celulose,
reciclagem de materiais e também aquisição e produção de papéis rígidos, papéis flexíveis e a produção no final de embalagens sustentáveis tem melhorado bastante aí com essas melhorias do projeto Gaia. Incluso também no projeto Gaia está a ideia da Irani de ter 100% da sua geração própria em energia limpa e renovável. Hoje, somente 50,7% da energia da Irani é feita por geração própria. Então, ela tem que ir no Mercado Livre e comprar energia ali de outras empresas a mercado para poder suprir a sua demanda. Então, além de ela ser uma empresa que tem total controle sobre a sua cadeia de produção, plantando desde as suas árvores para a produção da celulose até o fim lá da produção do seu papel ondulado e o papel para embalagens, ela vai ser uma empresa que vai ter o controle sobre a sua geração de energia, não dependendo de outras empresas, o que é excelente para a empresa ter uma segurança e um menor custo na sua geração e nos seus gastos com energia. Dando uma olhadinha agora nos números da empresa em relação ao endividamento, inicialmente, ela teve ali um endividamento que veio alto ali em 2019, mas veio sendo reduzido ao longo dos anos, passando então para um endividamento bem pequeno. Ela deu uma aumentada aqui agora para a questão de financiamento do projeto Gaia e melhoria da sua eficiência, mas ainda assim não deixa de ser um endividamento baixo para a empresa, o que é muito bom para ela. E sobre a questão aqui dos perfis do endividamento, a maior parte é em moeda nacional, ou seja, ela não vai sofrer muito com a questão do câmbio e da variação do dólar. E além disso, aqui 22% das dívidas dela estão em relação a curto prazo e 78% em relação a longo prazo. Eles apresentaram também métricas muito interessantes aqui na questão do retorno sobre o capital investido. Então, ao longo dos últimos trimestres, a empresa teve uma queda, apresentou um retorno baixíssimo em relação ao capital investido, mas conseguiu se recuperar e aumentar bastante a sua eficiência aqui. Então a gente consegue ver que ela atingiu ali um retorno de mais de 25%, um número excelente para a empresa. Passando agora para mais números da empresa, ela está com uma cotação aqui bem próxima então dos R$ 8. Teve uma valorização aí no último ano de mais de 40% no seu valor. Está com PL hoje de 5,60, um preço sobre o valor patrimonial de 1,83 e entregou no último ano um dividend yield de quase 8%. Então, está com uma entrega de dividendos bem legal aí já para uma empresa do tamanho dela. A gente pode ver aqui também que logo após o período ali de 2019 e 2020, depois que ela fez a sua reestruturação, ela veio numa subida muito forte. Então a empresa veio ali dos seus quase R$ 2 passando para quase R$ 9. Ela veio então numa baita de uma subida. E se a gente for olhar aqui na questão de rentabilidade da Irani, ela apresentou uma rentabilidade real aí nos últimos 5 anos de quase 250%. Então ela veio aí com uma rentabilidade muito boa para quem tinha comprado ela na época e apostou nesse case. Ela é uma empresa que costuma anunciar dividendos trimestralmente, então a cada 3 meses ela faz um anúncio aqui de dividendos. Olhando para o histórico dela, nos últimos anos aí, logo antes da sua reestruturação, ela não estava muito legal das pernas, mas depois ela veio e voltou a pagar bons dividendos aqui. Então em 2021 ela pagou 5,13% de dividend yield já, e agora no período relativo a 2022, ela está aqui com um dividend yield de 7,89%. Se a gente vier para uma comparação da Irani com outras empresas do setor, a gente vai poder ver algumas coisas interessantes. Eu vou separar então aqui a Irani e a Klabin para comparação, porque a Suzano é uma empresa que atua principalmente na produção de celulose. A Klabin também tem uma perna ali em celulose, mas não é 100% como a Suzano, mas ainda assim é uma porcentagem bastante grande do seu portfólio. Então ela acaba sendo uma empresa que apanha um pouco pela variação do preço da celulose no mercado. Enquanto que, diferentemente, a Irani atua só na produção de embalagens, ou seja, ela não acaba sendo afetada pela variação da commodity no mercado. Dando uma olhadinha aqui agora no gráfico de lucro por cotação, a gente pode ver que a Irani ela está aqui com uma cotação bastante descontada em relação ao lucro líquido que ela tem apresentado. Ela está hoje com uma cotação próxima dos R$ 8, enquanto de acordo com o seu lucro, ela deveria estar próxima dos R$ 30. Então, ao meu ver, é uma empresa que também está descontada. Isso aqui provavelmente, se ela continuar apresentando um crescimento de lucro líquido nesse mesmo sentido, continuar mantendo essas mesmas métricas, a cotação dela deve subir porque a cotação acaba acompanhando o lucro líquido. Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar aqui da Irani então era isso.
Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, mas na minha opinião, a Irani é uma empresa que tem bastante potencial aí para os próximos anos, então ela para mim aí tem sido a grande aposta para 2023 e para os próximos anos também, certo, pessoal? Então deixem aí nos comentários se vocês já conheciam a Irani, se vocês investem em outras empresas do setor de embalagens ou do setor de celulose, certo, pessoal? Então, fechando o vídeo por aqui, queria agradecer a todo mundo aí por acompanhar o canal. Já deixem o seu like, se inscrevam. E é isso, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.